E para falar sobre o Egito, está aqui no estúdio o professor de História da UERJ, Unirio, Edgar Leite. Bom dia. Bom dia. Professor, nós estamos acompanhando as manifestações em várias partes, em vários países árabes. Inclusive, hoje começaram manifestações na Argélia. Eu queria saber se, assim como na Tunísia e no Egito, essas manifestações, o sucesso dessas manifestações na Tunísia e no Egito podem incitar manifestações em outros lugares no país árabe. Esses governos nacionalistas, eles estão se enfraquecendo, professor? Eu acho que os governos nacionalistas árabes, eles estão num processo de esgotamento das suas propostas, né? Eles não conseguem, não estão aptos a modernizar suas sociedades, adequá-las à nova ordem internacional. Isso, vocês vejam a facilidade. Por exemplo, o primeiro governo nacionalista árabe a cair, o governo iraquiano do Saddam Hussein, pelas armas americanas, ele mostrou sua incapacidade de dar um sentido maior e foi muito fácil derrubá-lo e reconstruí-lo. Então, a partir da Revolução da Tunísia, do relevante do povo tunisiano, ficou claro que isso não era só uma demanda externa, né? Quer dizer, dos interesses econômicos internacionais. No caso do Iraque isso era muito claro, mas era também uma demanda interna. Quer dizer, também os povos estão já muito insatisfeitos com esses regimes. Eu falei da Argélia, a queda do presidente egípcio Hosni Mubarak abriu caminho para uma onda de protestos no mundo árabe. Na Argélia, as manifestações já começaram. 3.000 pessoas, entre integrantes de grupos de direitos humanos e partidos de oposição, estão nas ruas pedindo mudanças no governo. Um forte esquema de segurança foi montado e os policiais reprimiram com violência a manifestação. No Iêmen, milhares de jovens também estão nas ruas para pedir a renúncia do presidente. O protesto começou na Universidade de Sana e seguiu até o centro da capital. E o governo do Irã fez um novo comunicado sobre a queda do presidente egípcio Hosni Mubarak. O secretário de Segurança Nacional afirmou que a saída de Mubarak demonstra o fracasso dos Estados Unidos e também de Israel. E o chefe do parlamento, Ali Larijani, disse que os últimos acontecimentos no Egito e na Tunísia são um aviso a todos os ditadores que se mantêm no poder, oprimindo o povo. É disso que nós estávamos falando, né, professor? Agora, falando de Estados Unidos, eu queria saber. Estados Unidos, Israel e Irã gozavam de de uma relação confortável com o Egito, com o Mubarak no poder. Agora, os três países precisam se adaptar a essa nova realidade que está se apresentando no Egito. E qual desses três países, Estados Unidos, Israel e Irã, devem estar mais preocupados nesse momento? Olha, o Egito é muito dependente dos Estados Unidos, né? Quando o Egito mudou de lado, quer dizer, eles eram pró-soviéticos, passaram para os Estados Unidos, isso estabilizou demais o Egito e garantiu àquela cúpula, aquela elite egípcia, um fornecimento regular de capitais e recursos que modernizou o exército egípcio e deu esse fausto todo esse poder que essa elite tem. É muito difícil um modelo político no Egito que abra mão disso. Quer dizer, que se decida enfrentar os Estados Unidos e romper com os Estados Unidos, porque não sei se há qualquer outra força externa que possa fornecer capitais ao Egito como os Estados Unidos fornecem. Então, me parece que a relação dos Estados Unidos com o Egito é uma relação confortável, no sentido de que há uma relação de dependência. No caso do Irã, as expectativas do Irã em toda aquela região são de derrubar governos favoráveis aos Estados Unidos e financiar a ascensão de regimes islâmicos, né, com o objetivo de favorecer a sua política de expansão religiosa, de um tipo de governo teocrático. É um pouco mais difícil, porque a população egípcia que derrubou o Mubarak, né, me parece que o que está por trás disso são demandas em prol de uma solução para os problemas econômicos do Egito, que são muito graves, uma economia estagnada. A perspectiva fundamentalista, ela não é a melhor perspectiva para resolver isso, né? Porque ela afasta os capitais, né? E hoje, no modelo atual do mundo, onde o sistema capitalista internacional tem um controle, uma hegemonia muito grande, sem capitais é difícil um desenvolvimento industrial ou financeiro, né? E nesse sentido, eu acho que a situação do Irã, o Irã tem grandes expectativas, mas eu não vejo se o atual desenvolvimento do Egito vai realmente afastar o Egito do Ocidente. Me parece que não. Em relação a Israel, a possível democracia no Egito poderia criar um sentimento hostil ao Estado judeu? Isso pode acontecer? Não, isso pode acontecer sim, porque o Egito já esteve em guerra com Israel várias vezes. Perdeu todas.
E há um ressentimento grande, sim, na sociedade egípcia, que foi em parte alimentado pelos nacionalistas, principalmente na primeira fase inicial da Revolução Egípcia, quer dizer, nos anos 50 e 60. Se alimentou muito um sentimento anti-israelense, que é um sentimento que existe nos povos árabes em torno. Então, isso existe, sim, mas a questão da liderança política no Egito, e por isso que o regime parece ser muito centrado, muito fechado, né? É de manter as decisões estratégicas do Estado à margem da opinião popular. Esse é um dos problemas, é um dos desafios da democracia egípcia, né? De submeter as decisões ao povo. Quer dizer, como o regime pode consolidar uma determinada inserção internacional e, ao mesmo tempo, obter legitimidade popular. Essas são coisas que o Egito vai ter que resolver. Professor, eu queria saber qual é a melhor ajuda internacional para o Egito nesse momento. Porque, assim, além de toda a questão da transição política, o Egito tem vários desafios, como o senhor falou. É um país que tem um nível muito alto de pobreza, um nível muito alto de desemprego. Quer dizer, sozinhos vai ser muito difícil para eles administrar todas essas dificuldades. Eu imagino que eles vão precisar de ajuda internacional. Essa é a melhor ajuda que a comunidade internacional pode dar ao Egito? A alternativa que se abre para o Egito, e isso talvez seja muito importante se isso der certo no Egito, é a da edição de reformas que permitam a modernização econômica da sociedade, que permitam o acelerar da industrialização, né, uma diversificação das atividades econômicas, a abertura de horizontes e de perspectivas dentro da ordem econômica internacional. Quer dizer, essa perspectiva, esse horizonte para o Egito, ele só pode se realizar se o Egito marchar no sentido da democracia e de uma abertura maior a esse ambiente internacional de respeito às liberdades, né? Então, a grande ajuda que se pode dar ao Egito é apoiá-lo no sentido do avanço da democracia e do amadurecimento do nacionalismo egípcio, né, da nação egípcia. Por enquanto, até as próximas eleições, que pode ser até antes de setembro, né, professor, o Egito é um Estado militar e não um Estado civil. A gente tem informação, as pessoas continuam na Praça Tahrir e dizem agora que só saem depois que o exército falar a que veio. Como é que o senhor imagina esse momento? Sem dúvida. A queda de Mubarak não resolve o problema do poder, porque a estrutura existe independente de Mubarak ou de Suleimão, quem quer que seja. Essa estrutura, esse sistema é que está sendo colocado em xeque, né? A sua derrubada só pode ocorrer se houver um outro sistema, uma outra proposta de sistema e de poder capaz de substituí-lo, né? E isso se dará no quadro de uma revolução, né, na alteração da ordem do Estado. Isso é uma coisa bem mais complexa, bem mais difícil, porque os grupos que estão encastelados no poder vão defendê-lo. Me parece que o que está se tentando fazer agora, aliás, isso já se falava até quando começaram as manifestações, é uma transição, uma reforma, uma conciliação dos grupos que estão no poder hoje com alguns grupos periféricos, né? Inclusive a própria Irmandade, embora a Irmandade muçulmana seja o inimigo por excelência do Estado laico egípcio. Ela está na ilegalidade desde que o Nasser chegou ao poder. Então, mas mesmo assim, eu acho que deve estar se tentando algum tipo de reforma. Se a sociedade vai aceitar isso, é outra coisa. Se ela não vai aceitar, cabe à sociedade oferecer uma alternativa de poder. Isso é um pouco mais complexo e difícil.